Olá, sou Luísa Hiromi Tanaka, de Respira Vida Breathworks, professora sênior aqui no Brasil. E uma curiosidade é que eu estou gravando aqui pela segunda vez. Eu queria agradecer, eu estou regravando porque eu tenho acabei de fazer a live. Oi, Carol, bom dia. Eu acabei de fazer a live e não sei o que aconteceu, que meu dedinho foi por concluir e acabei perdendo. Então, agora eu vou só regravar. Então, fica à vontade, viu, Carol? Mas vamos fazer a prática também. Então, o que eu estava dizendo hoje, né? E que muitas coisas eu acabo falando de improviso no sentido das próprias palavras, então fica diferente, mas não a temática. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que estamos aqui todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h05, mais ou menos. E então, como agora é somente uma reprodução, é por isso que ficou nesse horário aqui. Então, o que eu coloquei hoje, né, que com relação a mindfulness, é colocar as palavras, os conceitos, as frases que nós amamos tanto, mas que não fique somente nas palavras, e sim nas nossas reflexões, essas palavras, e também nas nossas vivências, né? Então, não imaginar aquilo que eu estou falando, né? De que isso se transforme numa experiência, numa vivência. Porque senão, em termos de mindfulness, de atenção consciente, não há uma transformação, né, do nosso ser, uma transformação, né, que a gente traz para um bom viver, né, e o bem viver, né, se nós não colocamos em prática aquilo que muitas vezes escutamos, parafraseamos muitas vezes, mas também isso não entra dentro da nossa vivência, né? Então, quando nós falamos assim, o que significa mindfulness? Mindfulness, ela significa estar no momento presente, sem julgamentos, né? E como que é isso, né? Sem julgamentos. O que é estar no momento presente, né? Então, estar no momento presente em mindfulness significa cultivar a consciência do que está acontecendo com os nossos pensamentos, como que ela acontece, se familiarizar com os pensamentos, os tipos de pensamentos, né? As sensações que elas vão produzindo também, as emoções, né? Mas sem julgamentos sobre até o próprio julgamento, né? Então, por exemplo, se nós fazemos a prática, estamos fazendo a prática meditativa, aí vem algum pensamento assim, eu acho que eu não vou conseguir nunca meditar, porque, nossa, é muito difícil. Eu tô com muitos pensamentos, isso não tá me adiantando nada, né? Pronto, isso já é o próprio julgamento daquilo que está acontecendo. E, na verdade, não temos que fazer nada com esse julgamento, com esses pensamentos assim, dessa forma. Simplesmente, que interessante, né? Como os meus pensamentos são assim, de tanto julgamento, né? E deixar isso acontecer naturalmente. O que é mais importante? Que isso não está no automático. Eu estou consciente desses meus pensamentos julgadores. Esses pensamentos que falam, não, eu estou pensando nisso, não quero pensar. Então, não há nada de mal nisso. Somente notar o que está acontecendo. Então, isso é a prática de mindfulness. Então, isso é vivenciar o momento presente. Sim, é simplesmente notar, né?
e sem julgamentos. Agora, só que o que acontece, né? Muitas vezes nós estamos conscientes disso, né? De que essas frases, né? Elas ficam muito a nível mental, né? Então, às vezes a gente repete que nem papagaio, nós estamos repetindo, né? E aquilo vai perdendo o valor, o sentido que tinha naquele momento. Então, muitas vezes, quando nós fazemos cursos ou eventos que a gente vai, então, 99%, estamos lá escutando, ouvindo. Mas aí, às vezes, a pessoa, um palestrante, fala uma frase que faz todo sentido. Então, daí você fala, nossa, de tudo que eu assisti, essa frase valeu o curso como um todo, né? Quem nunca aconteceu, né? E nunca viu acontecer isso, né, na gente? Então você fala, nossa, parece até um livro, né, que você lê aqui, 700 páginas, mas uma frase, uma palavra ali, pronto, aquilo despertou e transformou, né? Mas isso a gente esquece, né? Ali naquele momento foi, depois passa 1 ano, 2 anos, aquilo ficou. Mas o que acontece? Se eu coloquei essa frase de uma forma muito vívida, isso significa assim, viver aquilo que estava escrito. E daí eu não fico pensando na frase em si, porque se eu vivo aquilo, então isso já vai naturalmente acontecendo, porque eu estou praticando aquilo que eu li, aquilo que eu achei bonito, aquilo que é a frase, né? Então, o mindfulness é isso, né? É vivenciar. Então, eu não preciso vivenciar 10 mil frases que eu acho lindo, decoro, né? Falo em qualquer ocasião, né? Blá, 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 né? Mas aí, quando chega para mim, será que eu vivenciei realmente, estou vivenciando essa frase em mim? Porque aí eu não preciso decorar nada. Aquilo vem para a gente em forma de comportamentos, de atitudes, né? Porque eu vivenciei aquilo que eu acreditei, naquilo que eu escutei, aí eu posso realmente sentir. Então, esse sentir é o próprio mindfulness, né? De estar consciente daquilo que eu escutei, daquilo que eu falo, né? Então, aquilo que eu leio, né? Já está incorporado, né? Já está em mim. Então, uma das coisas bastante importantes, né? Que a Ana Beatriz, uma psiquiatra, né? Que é bastante famosa aí, Ana Beatriz Barbosa Silva. E aí ela fala, né? Que todos nós temos as células, cada célula tem os seus receptores, e que, por exemplo, se eu tenho o medo, a raiva, né? Isso tudo não é eu enquanto mental só, mas enquanto sentido, né? O que sente, as células estão já sentindo, né? Então, se é medo, ansiedade, não é só assim, parece que a gente, que nós somos assim, parece para fora, né? Mas somos um todo, né? Então, o que a gente sente de emoção, o que a gente pensa, já está aqui incorporado em nós, né? Então, é interessante quando ela fala que todas as células também estão sentindo essa raiva, né? Todas as células, os neurônios, as células do fígado, as células do coração, estão no estômago, né? Tudo é célula, somos compostos, né? De células. Então, cada célula que compõe o nosso organismo, os órgãos, as vísceras, então tudo, elas estão recebendo tudo isso que a gente está sentindo, né? Estão recebendo medo, ansiedade, tudo isso está sendo recebido, né? Então, com as práticas da consciência amável, quando você vai, né, ler alguma frase, ou que você acha lindo, né, que a gente vai repetindo. Então, como é que eu vou vivenciando essa repetição, né? Então, normalmente são frases bonitas, né? Cheio de amor, de gratidão, né? de coisas assim,
né? Que você fala, nossa, como te dá um bem-estar, né? Mas como é que realmente eu estou vivenciando, por exemplo, essa gratidão, essa amorosidade em mim, né? Porque para que todas essas células sejam alimentadas por isso, né? Então, todas as frases, né, agora. Então, vocês não vão ler tantas frases mais, né? Você pode ter um compêndio de frases, mas pegue uma frase que faça muito sentido para você e coloque isso na vivência sua. Então, praticamos isso com mindfulness. Então, o que é o mindfulness? Viver o momento presente sem julgamentos. Porque imagine, né, uma mente julgadora, né, que a gente se julga, né, então, e a gente se julga e ainda julga os nossos próprios julgamentos, né. Ai, não estou conseguindo fazer isso. Ah, mas por quê? Ai, não sei o quê. Neymar, eu não acredito que você está aí. Ai, meu Deus. Eu pedi uma ajuda pro Neymar aqui, né? Ele está aqui me ajudando aqui. Obrigada. E então daí é de realmente trazer esses julgamentos, né? E falar assim, nossa, o que é sem julgamento? Muitas vezes é interessante que quando a gente fala da paciência, o que é paciência na minha vivência? Ah, não, peraí. Eu conheço muito bem a minha impaciência. Como é que eu me sinto quando eu estou impaciente, né? Agora, então o que é não julgamento? Eu não sei direito o que é não julgamento, mas eu sei muito bem o que é julgar. Que eu conheço muito bem o julgamento, né? Que eu faço comigo, eu faço inclusive com os outros, né? Então tudo bem, então vem por aquilo que você conhece mais. Então, em vez de sem julgamento, então vem com julgamento. O que é julgamento? Nossa, eu estou toda vez julgando alguma coisa, né? E realmente julgar, a gente julga mesmo, mas nesse sentido do mindfulness, é olhar para o julgamento de uma forma assim, como é que esse hábito, né, de julgar, né, a todo momento, coisas que, sei lá, a pessoa está dizendo, que está vestindo, que está, né, e até a mim também, né, o que eu estou pensando. Então, o que eu estou sentindo, né? Toda vez estou julgando. Então, daí, como é que eu posso transformar isso em não julgar, né? Botar um ponto final e falar, tudo bem, são só pensamentos, né? São coisas inúteis para enriquecer a minha vida, né? Então, é isso. Então, é muito importante isso que essa doutora Ana Beatriz, né? Então ela diz uma coisa tão né, conhecida que parece, né? Mas nós desconhecemos, né? Por que trazer coisas que são benéficas, dão bom bem-estar na gente, né? Como que isso vai transformando o nosso ser, mas também o nosso próprio organismo. Se todas as células têm receptores e que se a gente sente raiva, todas as nossas células também recebem essa raiva, né? Então, vai desde né, de todo o organismo, né? Então, se recebe o amor, também as células recebem essa amorosidade. Então, uma respiração impregnada de bondade para vocês mesmas e para o outro. Então, todas as nossas células respondem a isso porque elas recebem isso na neurociência, que é verdade, né? Então, por isso, a nossa consciência do momento presente ela é tão importante, né? O que realmente estamos pensando, como estamos pensando, que tipo de pensamentos, que emoções nós estamos colocando aqui para dentro, né? E é claro que eu não estou falando, não tem que sentir raiva, medo, ansiedade. Claro, tudo isso faz parte, mas não de estar nutrindo, alimentando. Então, por isso que é tão importante que quando nós escutamos alguma frase, que, nossa, como ele aprende, né? Nós aprendemos com as frases, mas quando nós estamos aprendendo, né? Com tudo isso, né? Então, vamos fazer uma prática de atenção, né? Consciente e amável, né? Para nós cultivarmos exatamente isso, né? O que é, como eu estou presente, percebendo os pensamentos, emoções, como que tudo isso vai fluindo em nós, né? E como que
eu posso colocar mais amorosidade em tudo que eu estou percebendo, ao invés de ficar só julgando, né? A nós mesmos, principalmente, né? Querendo julgar e consertar tudo, né? Então, percebermos o que está acontecendo nesse momento. Deixar que as coisas sejam como elas são, né? Ao invés de querer julgar, consertar, enfim. Então, vamos aqui com a nossa postura, notando como estamos nessa postura. Não tem problema se vier algumas críticas, algum julgamento. Somente o treinamento é de perceber e notar isso, sem precisarmos fazer nada com isso, somente notar com todo carinho, notando a sua postura agora, deixando que as sensações sejam o que estão aí nesse momento, sem precisar fazer nada. A postura mental, talvez ainda agitado com aquilo que eu falei, trazendo algumas reflexões. Está tudo bem. Somente notando os pensamentos e deixando que fluam, sem se prender a um deles. Notando agora o peso do corpo e se assentando mais e mais. Se conectando com a respiração, que só acontece agora, no momento presente, essa respiração. Uma prática mais ou menos de uns 12 minutinhos. À medida que o corpo vai relaxando aos pouquinhos, uma sensação do peso do corpo e se entregando cada vez mais e mais à superfície. Talvez possa ir notando a respiração um pouco mais profunda e lenta. Deixando que a respiração vá fluindo por ela mesma, sem precisarmos controlar a respiração. Somente sentir a respiração dentro de você e percebendo talvez o movimento da respiração. Se notar algum tipo de julgamento, certo ou errado, querer consertar a respiração. Esse é um tipo de pensamentos, hábito mental de querer fazer tudo certo. Somente deixar que as coisas sejam como são. Não há certo nem errado aqui. Somente notando o que está acontecendo. Deixando que o corpo vá se assentando cada vez mais e mais. Sentindo a respiração. A cada inspiração, trazendo a consciência dos seus pensamentos, das emoções.
das sensações. E a cada expiração, deixando que o corpo inteiro possa ir se soltando um pouquinho mais. Talvez possa trazer uma frase nesse momento que eu possa estar consciente das sensações das partes do meu corpo. Como trazer na própria experiência as sensações da parte do corpo. Uma sugestão de uma experiência de sensação desse momento presente. A sensação de temperatura. Algumas partes do corpo mais frias. Outras partes mais aquecidas, somente tomando consciência da sensação da temperatura do corpo, diferentes temperaturas em diferentes locais do corpo, mantendo um pouquinho mais a consciência de alguma parte do corpo que nota mais a sensação. Pode ser que haja uma sensação onde a mente já diz, é desagradável. Ou é agradável. Ou ainda, não sei, talvez uma sensação neutra. São somente pensamentos, trazendo a experiência como ela é, como ela está. Nesse momento, sem precisarmos fazer nada agora. Somente notando. Permanecendo um pouquinho mais nessa sensação. Com interesse, com curiosidade gentil, o que está acontecendo. Sem precisarmos pensar. Essa mania da mente querer julgar daquilo que está acontecendo. O nosso treino agora é de somente estar com a experiência como ela é. Agora talvez possa trazer a sensação de musculatura, alguma parte mais rígida, mais tensa, talvez uma dor. Pode ser que a mente, os pensamentos de preocupação, de futuro, ou a ruminação do passado, esteja aí presente nas suas emoções, nas suas sensações. A musculatura, às vezes um pouco sutil, já sentindo um pouco mais a rigidez, deixando que vá se soltando à medida que com a sua própria presença, a consciência, ela esteja aí presente. Então, à medida que vá notando, possa ir diluindo mais e mais. Deixando que vá tomando consciência e naturalmente o corpo já
com tanta bondade, ela vai soltando aos pouquinhos. Agora com a sua mão talvez mais aquecida, possa ir colocando sobre essa tensão, essa rigidez, essa dor, ardência, algum incômodo, que você possa ir colocando essa mão macia sobre esse local, sentindo essa amorosidade, essa bondade. E talvez respirando cada vez mais profundamente e lentamente, relaxando outras partes do corpo e talvez aquietando um pouco mais a mente. E com o sentido de amorosidade, de gratidão, por dar esse amor a você mesmo nesse momento, nutrindo todas as suas células com essa amorosidade, essa bondade, essa respiração amorosa com você, oxigenando todas as suas células e que todos os receptores das suas células estejam recebendo aí esse seu carinho. E vamos aos poucos, notando a impermanência de todas as sensações, tomando consciência do seu corpo inteiro agora, nessa postura, respirando. E talvez agradecendo esse momento presente, sem julgamentos, sem críticas, para você mesma, e estendendo isso para todas as pessoas, para todos os seres. Inspirando profundamente e lentamente, talvez notando uma respiração mais calma e tranquila, e deixando cada vez mais a experiência de relaxar o corpo e trazendo amorosidade e bondade para você. Então, muita gratidão por esse momento e movimentando o corpo, despertando um pouquinho mais, abrindo os olhos, fazendo o movimento que o corpo necessitar agora. Então, gratidão. Gratidão, minha irmã.